Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 76. Eu sou o Juan Grings, estudante de jornalismo, e junto comigo tá ele, apenas ele, Jonas Faria. Jonas, como é que tá? E aí, Juan, tudo bem com você? Espero que tudo certinho. Também com vocês, nossos caros ouvintes, vocês também que nos assistem. Por aqui, tudo bem, né? Por aqui, tudo tranquilo. Aqui em São Paulo, São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, fez uma manhã chuvosa hoje, nesta quarta-feira de cinzas, não é mesmo? Mas, de modo geral, foi tranquilo. Aqui costuma ser tão quente, tão abafado. Olha, foi de boa esse dia, assim. Então, os últimos dias têm sido assim. O que aumenta ainda mais a alegria em produzir conteúdo e ficar trancado no meu quarto, que nem ar-condicionado tem, né? Então dá para ficar mais tempo dentro do quarto, dá para ficar mais tranquilo aqui. E gravando podcast também, que de noite faz um calorzaço, mas hoje tá de boa. Não, e que prova também que o aquecimento global é uma mentira, né? Porque tá frio, pô. Não, é totalmente uma mentira. É mentira. É só a gente ver, cara. A gente vê os lugares aí que estão nevando, né? Assim, é Não totalmente uma existe. mentira. Não Imagina, pensa um existe, não existe. forno, pensa um forno. O forno não vai nevar nunca. Então Pois não é. existe esse negócio aí de Olha aquecimento Jerusalém. global. Escreva Jerusalém agora. Não sei nem por que me veio Jerusalém, mas eu vou escrever Jerusalém clima. Vamos ver. Eu acho que tá nevando em Jerusalém, cara. Eu Ô, bagulho no louco. meio do deserto, cara. Olha lá, ó, tá fazendo 7 graus. Não Um grau, não, existe esse perdão. negócio. Um grau aqui, ó. Tá falando 1 grau a temperatura. Chovendo bastante lá. Eu vi que tava nevando também. Olha, tá vendo? É isso, cara. No meio do deserto. Entende? Não existe. Exatamente. Não existe. Fica a Exatamente. reflexão. E qual a ideia do Tocuiteco, Jonas? Cara, a ideia do Tocuiteco, além de fazer esse panorama geral do clima no mundo, é também trazer os principais destaques, né, do basquete e do futebol americano da terra da Tesla. E você sabia que a Tesla perdeu, né, nesses últimos dias aí perdeu, caiu um pouquinho as suas ações, o que rendeu ao Elon Musk a sua fortuna ter encolhido ali cerca de 4,5 bilhões de dólares em um dia. Mesmo Uhum. assim, né, com esse encolhimento, então o Jeff Bezos, lá, o dono da Amazon, passou na frente dele, mas só que apenas com 1 bilhão de dólares à frente no patrimônio. Então estão ali pau a pau, tanto o Elon Musk como o Jeff Bezos. E a Tesla é aquele negócio, né, cara? É também uma empresa recente, né, fundada em 2003, que era o setor automotivo, uns carros assim, extremamente tecnológicos, elétricos, e é uma parada absurda o tanto que cresceu nos últimos anos, principalmente por conta da genialidade aí do Elon Musk. Sabe, né, o que, que o dono da Amazon falou pro Elon Musk quando ele ultrapassou ele, né? Não, aqui ele falou. Ele falou um beijo pra você. Tum, dum, Nossa. tss. Aqui, ó. Alô, Jonathan, quando for editar o programa aí, põe, ó. Tum, dum, tss. Que É isso aí. barbaridade. É É basicamente isso isso, né? aí. E sobre o que a gente vai falar nesse podcast sobre a Cara, NFL, Jonas? então, acabou, né? A NFL, a temporada 2020-2021, jogos terminaram. Ainda não iniciamos o novo calendário, né? O novo ano da NFL, mas mesmo assim já tem bastante coisa acontecendo e a gente vai trazer então esse panorama geral para vocês. O primeiro grande destaque ainda é o J.J. Watt, depois de dispensado dos Texans, ele ainda não tem um lugar certo, né? Ainda não existe um time certo que vá contratá-lo. Então a gente vai fazer um pouquinho aqui, falar um pouquinho dos rumores, vamos tratar também dos times mais prováveis que ele possa assinar e esperamos do fundo do coração que a gente não seja queimado, né? Que o podcast saia antes dele assinar, tomara. Depois disso, a gente ficou devendo e a gente vai dar o destaque também para os prêmios individuais, né, da temporada passada, também o que a gente achou, vai falar um pouquinho do MVP, do Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, enfim, os prêmios principais individuais da NFL, a gente também vai repercutir um pouquinho aqui. E depois, para finalizar, nas nossas rapidinhas da semana, importantíssimas rapidinhas da semana, né? A gente vai trazer o calendário dessa intertemporada para você ficar por dentro de todos os eventos até setembro do ano que vem. Não, até setembro desse ano, perdão, quando começa a próxima temporada. E, enfim, outras notícias aí pertinentes que aconteceram nessa semana são os destaques das rapidinhas da semana e o destaque do episódio 76 de agora. Muito bem, então vamos começar falando dele, J.J. Watt, que foi, depois do título dos Bucks, né, que foi
o grande assunto, né? O assunto que meio que dominou o cenário da NFL no mundo, no Brasil e no mundo. Então vamos dar o lead aqui, né? Só para quem está chegando agora e não entendeu muito bem. J.J. Watt, jogador que estava no Houston Texans, um dos principais jogadores de defesa da NFL, inclusive foi 3 vezes eleito o melhor jogador de defesa na liga. Então, só para a gente ter uma dimensão do tamanho da estrela, que é o J.J. Watt, saiu do Houston Texans. Ele ainda tinha mais um ano de contrato, Isso. ele tinha mais um ano de contrato, então pelo contrato ele jogaria ainda a temporada 2021 lá no Houston. Porém, chegou a um acordo com o Texans de uma rescisão de contrato, né? Então ele foi dispensado pelos Texans e agora está soltinho, solteiro, sozinho no mercado de agentes livres. E obviamente, quando a gente tem uma estrela no mercado, né, um cara que é tão badalado, obviamente vão chover interessados e Sim. chover especulações. Então, o que a gente vai fazer aqui? Qual é o nosso intuito? Primeiro, organizar um pouco essa parada, né? Dizer quem realmente tem alguma condição de contratá-lo, quem poderiam ser os principais alvos. A gente já tem algumas especulações na mídia, mas a gente vai tentar organizar então. Quem de fato pode contratar o J.J. Watt, quem pode despertar interesse nele, né? Que também é muito importante, já que é bom ressaltar, como não se trata de uma troca, então literalmente qualquer time pode contratar o J.J. Watt. Obviamente, eu não estou considerando aqui espaço salarial, porque daí é uma outra discussão. Mas, na teoria, qualquer time pode assinar com o J.J. Watt nesse momento. Exatamente, né? E o principal é que ele pode também ser um fator, ele é a decisão, né? Ele escolhe o time que ele quer jogar, ele tem essa liberdade para ver aquilo que mais se encaixa nas pretensões dele, né? Então, logo depois, isso foi na sexta-feira passada, né, que saiu o anúncio desse rompimento, né, desse divórcio entre Texans e J.J. Watt. Logo saiu a notícia que tinham 12 times interessados nele. Eu fiz um vídeo mais curto lá no canal do Toco e Teco no YouTube, aliás, se inscreva lá também, mas aqui vai ser melhor que dá para explanar com mais profundidade, né? 12 times vieram logo contatá-lo. Eu imagino que tenha sido quase todos, porque como você bem disse, né, Juan, o salary cap nesse momento a gente não vai considerar tanto aqui nessas nossas análises, porque um cara do calibre do J.J. Watt, os times eles vão sambar da maneira que for preciso, se quiserem mesmo colocar, puxa dali, puxa de cá, reestrutura contrato dos seus jogadores para tê-lo dentro do seu elenco. Então, assim, né, o que primeiro de tudo, por que ele está livre, então? Como você disse, ele tinha mais um ano de contrato, né? Ele ainda estava vinculado e o Texans poderia negociá-lo, né? Poderia segurar ele ali e falar, não, você vai ser negociado, a gente não vai te liberar assim de mão beijada. E não fez isso. Eu achei que foi uma coisa positiva, né? Porque, para se ter noção, os Texans é uma equipe de 2002, né? É a equipe mais nova, né? A caçula da NFL. E o J.J. Watt, ele é, sim, o principal ídolo dessa equipe, né? Ele realmente é o jogador mais histórico mesmo da franquia dos Texans, né? E foi draftado em 2011, portanto, estava completando aí 10 anos dentro dessa franquia, mas mesmo assim tava com essa relação desgastada, porque o time, e isso é uma coisa interessante, né, cara, o time com Deshaun Watson, com DeAndre Hopkins, com ele, com 3 pilares fundamentais, defesa e ataque, não foi capaz de sequer chegar a vencer, não sei nem se chegou mesmo a uma final de conferência, acho que nunca chegou a uma final de conferência, enfim, então é uma coisa que vai desgastando um cara que tá aí 10 anos, fazendo 32 anos no próximo mês, agora em março. Ele optou por pedir diretamente ao dono, né, do time, Bob McNair, para que ele fosse rescindido o seu contrato, e eu acho que esse respeito mútuo entre ambos facilitou esse momento para o J.J. Watt. Então, dito tudo isso, né, feito essa primeira contextualização de por que ele como ele conseguiu sair, né, como ele conseguiu de fato se desvincular dos Texans, agora resta entender quais são os principais times. No momento que a gente está falando agora, quarta-feira à noite, a notícia mais quente ainda é que os Browns é o time que mais se encaixa
tanto nas pretensões do J.J. Watt, né, ele demonstrou bastante interesse, como também em salary cap, né, que aí, colocando aí o fato do salary cap, é uma equipe das que entram nessa free agency, que começa no mês que vem, é uma das que mais tem teto salarial, né, tem um espaço ali no salary cap, e que dá condições de contratar o J.J. Watt sem fazer tantas mudanças assim. O J.J. Watt, então, permaneceria na AFC, né, permaneceria na conferência em que ele estava acostumado, que sempre jogou, né, na conferência americana, e num time que também mostra um projeto muito, muito bom. É um time que há 2 anos atrás não dava essa pinta de organização e, quiçá, mesmo de ser um time competitivo, mas que na última temporada ficou muito claro e, de fato, o projeto é real. Então, o primeiro time, o mais recente, que tem aí esse, é, esse respaldo da mídia internacional, é a equipe do Cleveland Browns. Não sei se quiser fazer alguma consideração aí, depois eu continuo falando dos outros também. Não, tem o Browns que surge como esse. Não sei se é o principal, mas é o que mais fala, é o que mais se especula. Até porque, como você já falou, então, um time que surpreendeu. Não sei se surpreendeu é a palavra certa, mas o time que deu um passo. É o Sim, time que saiu de onde estava e atingiu um novo status. Já falei e repito, foi o time que, claro, tirando os Bucks, o time que mais chegou perto de eliminar os Chiefs, né? pois é. Tipo, eles realmente eram muito perto. Depois os Chiefs já passaram por cima dos Bills, por exemplo, e foram parar só nos Bucks. Isso é um sinal muito positivo, né, Juan? Porque, assim, uma equipe como os Browns, como eu disse, que tão desorganizada nos últimos anos, mas a ponto de chamar a atenção de um grande jogador, e eu vi até hoje no Twitter que tinham 3 quesitos, né, que ele buscava, vou ver se eu encontro isso certinho, mas 3 quesitos que ele mais buscava. Primeiro de tudo, é um técnico, né? Ele quer um técnico bom, claramente. Depois ele quer o elenco e por último ele quer o salário, né? Foi mais ou menos esses os 3 pontos assim principais. E cara, para Cleveland ter chamado a atenção do J.J. Watt é um ponto muito positivo, né? Seria a AFC Norte ficaria assim absurdamente mais competitiva, né? Ele é um jogador que faz muita diferença e isso é um outro ponto que eu não cheguei a mencionar no início, mas é que ele é tão bom também fora de campo, né? Na capacidade de liderança, na capacidade de, igual naquele áudio, de influenciar positivamente os seus companheiros, né? De influenciar positivamente os seus companheiros de equipe, que torna ele muito desejado e uma contratação, assim, segura, né? Em termos extra-campo até mesmo, né? Eu falo extra-campo porque nas últimas 5 temporadas ele tem sofrido um pouco com lesões e tal. Ele completou só nesse ano a sua segunda temporada jogando os 16 jogos, né, nos últimos 5 anos. Tem sofrido um pouco com essas lesões, mas de qualquer forma ele é um pacote completão. E um outro time, né, agora dando um passo adiante, não só de Cleveland Browns vive o J.J. Watt, mas um outro time que despertou também bastante o interesse foi os Steelers, né, pelo fator de seus dois irmãos jogarem lá, né, tanto o T.J. Watt, que concorreu a jogador defensivo do ano na temporada passada com o Aaron Donald, os Steelers conhecidos também por serem uma das defesas mais sólidas, tradicionalmente uma das defesas mais sólidas há muito tempo já na NFL. E também o Derek Watt, né, o fullback da equipe, que também é o tanque ali de ataque da equipe dos Steelers, seria muito bacana, né? Realmente seria também um outro cenário que encaixaria bem. Até tem alguns detalhes contratuais, né? Do Bud Dupree, que sofreu uma lesão no final do ano passado, no final da temporada passada, a gente falou como que ele impactou diretamente, até mesmo no final, né, nos playoffs, ele não estar em campo e volta dessa lesão no joelho, né, fez a cirurgia, agora tem algumas questões contratuais, pode complicar e pode pesar sim, né, na escolha dos Steelers. Seria muito massa, né, Juan? Imagina 3 irmãos no mesmo time. Eu não me lembro disso. Eu sei que tem vários 2 irmãos no mesmo time, mas 3 eu não me lembro. Realmente, deve ser muito raro, né? Porque, primeiro que é raro ter 3 irmãos na NFL, né? Agora, os três no mesmo time deve ser, se não é inédito, é tipo isso. Mas a questão dos Steelers,
até a gente vai falar nas rapidinhas ali, tem uma notícia que fala sobre isso, é a questão do salary cap, né? Se a gente está falando dos Browns, que tem muito espaço, é o time com mais espaço desses candidatos mais sérios pelo TJ Watt, do JJ Watt, JJ Watt. Os Steelers, por outro lado, não. Né? Eles têm uma questão com o Big Ben, por exemplo, que se ele ficar, é impossível eles estarem abaixo do teto. Se ele sair, daí também já perde uma força ofensiva. Então tem uma questão aí. Os Steelers precisam resolver. E claro, se o apelo do J.J. Watt é jogar com o irmão dele, talvez ele não esteja pensando tanto assim em ganhar dinheiro. É um ponto. Às vezes os jogadores abrem mão de salários astronômicos para jogar onde gosta, num ambiente que se sente acolhido e confortável. Então é um fator diferente. Os Browns chegam com dinheiro, com um projeto e com um time promissor, enquanto os Steelers têm mais esse apelo. Eu não sei se quer falar mais alguma coisa dos Steelers, mas tem um outro time que a gente pode tocar. Assim, os Steelers seria interessante se fosse assim um contrato de um ano. Se fosse um contrato de um ano diretamente, teria alguns tipos de reajuste. Se ele aceitasse o contrato mínimo para veterano ali em um ano, é coisa de pouco mais de $1 milhão de dólares, né, garantido na temporada e alguns bônus ali. Então, poderia ser feito esse reajuste. Mas, claro, né, o apelo é os irmãos, né? O apelo é isso que seria, eu acho que seria o de menos até o salário pago para ele. Isso. E outro time que entra nessa briga aí com alguma força é o próprio Green Bay Packers, né? Isso. Que daí tem a questão, um apelo mais emocional ainda, que aí seria a questão da cidade, né? O J.J. Watt é de uma cidade próxima a Milwaukee, né? Que é onde tá os Packers. É uma cidade próxima, então ele também jogou universitário em Wisconsin, então ele é da região. Os Packers são um time muito forte, então a exemplo dos Browns, dos Steelers, é um time até mais, né? Eu diria, é um time onde ele chegaria para de fato brigar pelo título. É, os Packers já têm uma linha defensiva muito forte, né? Com alguns nomes bem interessantes que a gente já ressaltou aqui ao longo da temporada, mas eles já têm uma linha defensiva bem consistente. Mas, claro, o J.J. Watt chega para elevar ainda mais o patamar. E, por outro lado, né, de novo, é um lugar onde o DJ Watt não receberia tanto dinheiro assim como que os Browns poderiam oferecer. Mas, por estar num time pronto, né, de fato, os Packers são um time pronto, é chegar e ganhar, basicamente, chegar e ser campeão. É só isso que falta. Mas recebendo um pouco menos é algo que pode balançar ele também. Com certeza, né? Rapidinho, né, só então, ele é de Pewaukee, que é a cerca de 2 horas de Green Bay, né? Eu não sei, agora me fugiu, não sei se você falou se era Milwaukee, que é a cidade dos Packers e tal, mas na verdade é Green Bay mesmo, né? É Isso, realmente a cidade de Green Bay, que fica a 2 horas, então é muito próximo. E isso, cara, imagina, você jogando perto ali da tua família, jogando no time que você sonhou mesmo, né? Que você é, confesso, torcedor. E ao lado de uns caras também, assim, ao pros também, né? Zadarius Smith, Kenny Clark, Rashan Gary, todos eles foram jogadores de extrema importância defensivamente nos Packers. Os Packers, no final das contas, né? No final da temporada passada, a gente viu como eles sofreram, né? Na hora do vamos ver, defensivamente, sofreram mesmo, e dos principais pontos deles terem sofrido é que também não conseguiram nenhuma pressão, basicamente, no Tom Brady na hora do vamos ver, né? Mesmo com esses caras ali, mesmo com esses caras que são sólidos defensivamente sólidos na linha defensiva, tinha também algumas fraquezas na secundária, então a chegada do J.J. Watt junto com esses caras daria um gás tão grande, né, tão forte, uma coisa assim sólida, que ao meu ver seria, se não a maior, talvez um dos maiores Big Fours, assim, né, dos maiores 4 nomes de linha defensiva da próxima temporada mesmo, né? Então, junto com o Zadarius Smith, Kenny Clark, Rashan Gary, e mais uma vez o atual MVP quando
ou então o J.J. Watt segurasse na defesa, entraria o atual MVP da temporada. Ficaria assim, ó, bem perigoso mesmo a equipe de Green Bay, chegaria forte mais uma vez, né? E cai naquilo que ele quer. Ele quer um time pronto, ele quer um time com um bom quarterback, com um bom elenco. Técnico, aí sim, né? Técnico talvez possa ficar um pouquinho com uma pulga atrás da orelha por causa do Matt LaFleur, mas enfim, nada que não se ajeite, né? Mas realmente teria também um aval da torcida, né? Ele chegaria lá e teria todo o carinho da torcida, coisa que ele não teve quando ele foi draftado pelos Texans, né? Lógico, depois ele virou ídolo, caiu nas graças, mas quando ele foi draftado, um cara meio desconhecido do Wisconsin, não estava muito nas graças da sua torcida, né? Mas em Green Bay seria abraçado com toda a força. Com certeza. Seria um ambiente muito. Não que ele precisasse disso, porque onde ele chegasse nesse estágio da carreira, ele já ia chegar sendo idolatrado, né? Cara. Mas realmente Green Bay teria esse apelo também do local. Tem algum time mais que gostaria de destacar? Claro, tem vários, né? Vários times que podem assinar com J.J. Watt, mas queria destacar mais algum que ache interessante, pertinente? Cara, eu só gostaria de destacar então, a gente falou de agora dois times da AFC, um time da NFC. Rapidinho os Bills, né? Os Bills poderiam também adquiri-lo de uma maneira a ter um pass rush sólido, que a equipe do Bills precisa disso. Se não for atrás dele nessa free agency, né, nos próximos dias, é uma coisa assim. Mister, precisam ir atrás de um pass rusher no draft, precisam ir atrás de um pass rusher é, nos próximos momentos ali da free agency, porque a gente viu o que também aconteceu quando não conseguiram responder ao Kansas City Chiefs. E a AFC, como eu disse, vai estar muito mais competitiva no ano que vem. Tem tudo para se tornar mais competitiva ainda, né? Com os times bem sólidos e sólidos e consolidados, né? Times reais. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que desses dois ali, tem até uns outros bots mais fracos, que eu acho que vale a gente ficar de olho. O próprio Uhum. Seattle Seahawks falou alguma coisa, Tampa Bay Buccaneers também, outras equipes que falaram alguma coisa. E até o absurdo, não tão absurdo assim, né? Mas eu achei interessante, né? Los Angeles Rams, modéstia à Uhum. parte, não reclamaria se ele viesse Uhum. para os Rams, né? Enfim, como eu disse, são todas as equipes que estão atrás dele. E eu acho que aquilo que mais se encaixar naquilo que ele quiser, né, naquilo que ele se sentir confortável, aí ele vai. Né? Não é como se ele precisasse ser preparado, não é como se ele precisasse mudar nada, né? Ele tá ali e vai para onde ele quiser, basicamente. Exato, exato. Muitos times. Muitos, Vamos cara, ver. muitos. Eu acho que pode sair uma surpresa, inclusive. Assim, um time que não tá ninguém cotando muito forte, pá. Quem se Eu por- acharia? Tipo assim, aquele que tá meio fora do radar, assim, Velho. pã, tipo, Não do sei. nada, assim. É, Cara, tem um time que precisa muito, dois times que precisam muito, mas acho que um time precisa mais ainda, que é os Titans, que eu é até verdade. vi que é um time que sofreu muito na defesa, Muito, muito, muito. muito, muito mesmo, foi uma das piores defesas e mesmo assim chegou nos playoffs. Então, tendo um cara impactante, sim, já tem o Jadeveon Clowney, mas não Isso. funcionou tão bem assim. E agregando mais esse talento aí, realmente, acho que o problema da defesa se diminui um pouco. Não na extensão toda, mas dá uma boa diminuída. E tem, claro, os Raiders, né? Os Raiders que por estar em Las Vegas, sempre são atrativos para qualquer time, para qualquer free agent, né? Isso é bem importante, né? Esses dois times foram extremamente mal defensivamente. É, cairia como luva, mas também tem aquele outro ponto, né? Será que ele gostaria É, de tal maneira entrar num time em que o projeto já não tá pronto, saca? exato. Tipo, que, Exato. que é uma promessa em melhorar. Acho que já não é um cara que fala assim, eu quero construir algo sólido em torno de mim. Não, ele quer entrar numa coisa pronta já, né? Então, talvez caia um pouco, mas enfim, é interessante de notar esses dois. Exato, exato, tem isso. Muito bem, então vamos falar dos premiados. Mas antes, ó, já esqueci de novo. Arr. Mas antes, vamos falar então do momento merchan, coisa boa falar de si mesmo, né? Maravilha. Esqueci qual é o termo de falar de si mesmo. É uma. Sei lá, autorreferência? Não. Metalinguagem? Metalinguagem. Metalinguagem é uma delícia.
Mas tudo bem, então, vamos lá. Medium.com/tocoiteco para você que quer conferir os nossos textos. Temos... Agora que acabou os playoffs, os textos deram uma diminuída, mas em breve voltarão. Né? A gente sempre tenta trabalhar com todas as frentes possíveis. Mas para quem curte NBA e está ouvindo a NFL também, não tem problema nenhum. Saiu hoje na quarta-feira, a quarta edição do Power Ranking quinzenal da NBA. Então, se gosta de ver ranking, de discordar, de mandar para os amigos, de zoar o amigo que está com um time muito embaixo, curte lá, que eu sempre tento ser o mais justo possível e menos clubista também. Tento, às vezes não rola. Siga o nosso Twitter e o nosso Instagram no @tocoiteco, e temos também o nosso Facebook, facebook.com/tocoiteco. A nossa newsletter semanal se encontra no tocoiteco.substack, substack.com. Lembrando que a assinatura é gratuita. Semanalmente, toda sexta-feira de manhã, entra no seu e-mail, na sua caixa de e-mails. Então, sempre conferir. Se não receber notificação, confira, porque sempre vai ter entrado. Se der algum problema também, fala com a gente no nosso Instagram, Twitter, a gente sempre está por lá para ajudar quem precisar. E esse podcast que você está ouvindo, ele está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, no Amazon Music, né, que agora é modinha entre os adolescentes, né, os jovens gostam muito da Amazon Music, então se prefere por lá, estamos por lá também. E caso você queira também assistir o Toco e Teco, se quer ter o prazer de ver a gente falar e não só ouvir, a gente está lá no nosso canal no YouTube, Toco e Teco. Pesquisa lá na caixa de busca por Toco e Teco. Deve ser um dos primeiros resultados lá, se não o primeiro. Então, você abre o nosso canal, ativa a notificação, se inscreve, né? Muito importante também, curte os vídeos, que ajuda muito a gente a saber que o pessoal está gostando das nossas produções, e também o YouTube entende que você gosta então das produções do Toco e Teco e vai cada vez mais te levar para esse mundo maravilhoso das nossas produções. Era isso, né? Acho Tudo que isso. Tudo isso. é isso aí, tudo certo. Então, podemos dar sequência no nosso podcast. Vamos falar então agora sim dos premiados, os prêmios individuais da temporada. Você quer começar por cima ou por baixo, Jonas? Deixar o grande finale ou já matou uma cobra logo? Mano, já vamos meter o louco, já vamos nele, vamos de cima pra baixo mesmo, Vamos, normal. então. Daí, se faltar tempo, é mais fácil cortar tempo dos outros lá. Tem razão. Tem razão. MVP, então, também conhecido como o melhor jogador da temporada, ou basicamente isso, né? O Aaron Rodgers, para surpresa de poucos, né? Foi eleito o jogador mais valioso da temporada, Aaron Rodgers, do Green Bay Packers. Que bom, né? Não tem nem muito o que falar. Foi uma temporada realmente absurda. Mas o que a gente pode apontar como fatores decisivos aí para o Aaron Rodgers de estar acima dos outros, né? Cara, era uma disputa bastante acirrada, né? Tinha também o Patrick Mahomes, o Josh Allen, Derrick Henry, Russell Wilson, Tom Brady, mas aquilo que colocou ele de fato nesse momento, né, em ser o MVP, ao meu ver, né, foi a capacidade de clutch dele e de liderar um ataque de maneira a vencer sem risco, entende? A equipe de Green Bay venceu vários jogos, né? Quase que a maioria dos jogos por mais de 30 pontos, teve também algumas derrotas, ok, mas de modo geral ele conseguiu capitanear todo o time dele e jogou todos os jogos, né? Essa também é a questão. O Mahomes foi poupado no último jogo, na semana 17, também teve alguns jogos que ele estava mais apagado, mas de maneira geral, Green Bay, tirando aquele jogo que perdeu para Tampa, né, por 38-10, se me falha a memória, lá na semana 6, acho que semana 6. De resto, o Aaron Rodgers foi dominante, né? Chegando a 48 touchdowns e apenas 5 interceptações, mostra a precisão dele mais uma vez, chegando pela segunda vez também à final de conferência. Tudo isso pesa, né, cara? Tudo isso pesa, assim. A gente sabe que final de conferência não dizem nada porque o MVP era temporada regular, mas só comprova
o quão regular mesmo ele foi, né? Regular positivamente ele foi ao longo de todo o ano. Isso. É interessante colocar também que, claro, o Matt Patrick LeFleur Mahomes, Aaron foi, Rodgers. Ah, Matt o LaFleur. Matt LeFleur foi muito criticado nos playoffs, né, da chamada ali, e daí teve inclusive um indício de treta dele e do Aaron Rodgers que a gente repercutiu aqui. Mas ele ajudou muito, né? As chamadas do Matt LeFleur ao longo da temporada ajudaram muito na consolidação do Aaron Sim. Rodgers. Eu estava vendo estatísticas sobre sack nele, que ele sempre era um dos quarterbacks mais sacados. E isso, em geral, é culpa da linha ofensiva, mas também tem muito de chamada, de escolha do quarterback, ele segura muita bola, enfim, muitos fatores. Mas, em geral, é culpa da linha ofensiva. E esse ano, ele teve. Deixa eu pegar aqui a estatística certinha, só para não falar bobagem. Ele teve 25 sacks ou não? Eu acho que foi isso Foi aí mesmo. 25 sacks. É pouco, É, cara. é muito pouco, né? Foi a menor marca da carreira, ou algo assim, uma das menores marcas da carreira Né? do Aaron Pra você ter Rodgers. noção, por vídeo de comparação, acho que o Russell Wilson ele teve 40 e vai lá pedrinha, o Carson Wentz teve 50 na temporada, sabe? Umas paradas assim, só pra entender, né? Isso, até com a comparação com o Aaron Rodgers, por exemplo. As primeiras 10 temporadas dele na NFL, juntando com os playoffs, ele sofreu 43,9 sacks, em média. Imagina, É quase absurdo. 44 sacks por temporada. E nessa Sim. temporada ele conseguir 25, né? Conseguir reduzir esse número a 25 ajuda muito. Que, claro, não é só de sack que a gente fala, mas de pressão, de ter que largar a bola rápido, de ter que desistir da jogada. Tudo isso acontece. Claro que a gente não vê mais um Rodgers que corre tanto com a bola, até porque ele não é mais tão novo assim, mas também se precisar correr, ele corre, entendeu? Então ele é um quarterback muito completo e eu fiquei feliz dele ter sido eleito MVP. Claro, a gente sabe que o Mahomes é espetacular, o Josh Allen está crescendo muito e esses dois devem realmente rivalizar por algum tempo esse prêmio. Mas o Aaron Rodgers, nesse ponto da carreira, né, já com seus 37 anos ou algo assim, já tem essa idade e ainda está nesse nível, jogando tão Isso, bem assim, competir com isso. esses caras é muito legal. Isso com certeza também, cara. Acho que pela experiência dele jogando no alto nível, né? Coisa que, por exemplo, a gente não viu no Tom Brady, né? Tudo bem, no final é o título que importa, né? Exato. Mas para esse prêmio é a performance, né? Não o título. Isso, exato. O Tom Brady foi espetacular nos playoffs, né? E em situações bem pontuais. O Aaron Rodgers foi extremamente consistente ao longo da temporada, né? Isso é bem Isso, impressionante. exatamente. Uhum. Próximo prêmio, vamos falar do Aaron Donald. Que homem. Eleito, eleito o jogador de defesa do ano, o melhor jogador de defesa do ano. O Aaron Donald, Aaron, né? Aaron Donald, Zero. o jogador de linha defensiva do Los Angeles Rams. É, né? E ele é agora 3 vezes, né? Jogador defensivo do ano também. Se iguala com o J.J. Watt, que a gente falou no primeiro bloco, né? Antes das rapidinhas. E também mais um outro, agora me fugiu. Acho que só existe 3 agora jogadores defensivos. Ele foi também calouro defensivo, mas é um absurdo. Ele estava competindo também cabeça a cabeça com o TJ Watt, o outro irmão do Watt. Que coisa maravilhosa nessa família Watt. Os caras realmente são mestres em defesa. Em números, assim, o TJ Watt teve 15 sacks, né? Acho que foi o recordista na temporada regular. O Aaron Donald teve 13,5. Mas eu acho que o que pesa muito aqui também é a importância do jogador no time, entende? Como a máquina que coloca a engrenagem do time defensivamente falando. A gente percebeu depois quando o Aaron Donald jogou o último jogo contra Green Bay meio mal, meio lesionado. Contra Green Bay mesmo. Peraí. Foi isso, contra Green Bay. A diferença que isso fez, né? Ele se lesionou no jogo de wild card. É, no jogo de wildcard contra o Seahawks. E aí a gente viu como que ele impactou tão grande assim a defesa dos Rams por não estar 100%. E isso ao longo de toda a temporada regular, que a gente reforça aqui, né? Esses prêmios valem para a temporada regular.
ele era o cara que sofria direto, 3 bloqueadores nele, é um cara que se coloca só um para segurar ele, é como se não tivesse ninguém. Então é extremamente dominante e detém os recordes da NFL por bastante tempo, desde quando ele entrou em 2014, né, isso desde 2014, até agora 2020, 2021, ele é o cara que tem os melhores números. Vou ver aqui certinho quais são eles, mas entre esses são os sacks, são os tackle for loss, são os QBs hits, né? São todos os principais dados, as principais estatísticas, é ele que detém. E, cara, assim, é justo, né? É realmente justo. DJ Watt também ficou ali quase para vencer, mas no final das contas eu acho que pesou na decisão da academia essa questão do impacto que ele tem dentro do time há bastante tempo já. E quando a gente fala de sec, né, de repente quem está chegando agora não entende muito, é quando um defensor derruba o quarterback, né? Ele tá com a bola e ele é sacado, quer dizer que ele sofre um tackle. Na verdade, quando o quarterback sofre um tackle para perda de jardas, enfim. E o tackle for loss seria, né, também o tackle em um jogador antes da linha de scrimmage, né? É isso. Isso, tackle para Antes perda de jarda, né? For loss, para perda. Isso, então esses dados, esses números são muito importantes porque, claro, tackle também é importante, mas quando é um tackle que faz o time andar para trás, ele se torna mais impactante ainda e mostra não só a capacidade do jogador de taclear, mas também de vazar a linha ofensiva, né? De penetrar a linha ofensiva e incomodar o ataque adversário na raiz, digamos assim. Exatamente. E falando em linha defensiva, o Chase Young, jogador do Washington Football Team, foi eleito o Defensive Rookie of the Year, no caso, o novato defensivo do ano. Foi a segunda escolha geral no draft. Havia um debate muito grande entre quem seria o principal jogador da classe entre o Joe Burrow e o Chase Young. E o Chase Young realmente vingou as expectativas, né? Jogou realmente muito bem lá por Washington. A grande questão é que também, né, lá no início tinha, então, quem seria o Chase Young, o Joe Burrow, atleticamente falando, e o Chase Young, ele é mais completo, né, Uhum. não digo só em força, que é também desproporcional, eu queria comparar um linebacker, um defensive end, perdão, com um quarterback, mas, de qualquer forma, a grande questão é que o Chase Young, ele esteve, né, em praticamente todos os jogos, terminou com 7,5 sacks na temporada. Ele não foi o líder em sacks do Washington Football Team, mas também 12 hits no QB adversário, né? Para você ter noção, acho que, por exemplo, o Aaron Donald esse ano ele teve quase isso, não sei se foi 18 Mas enfim, e para um rookie, cara, é realmente legal de ver como que ele impactou a equipe de Washington. A gente falava que as chances de Washington nos playoffs passava pela sua defesa. E realmente tinha passado, né? Mas mais uma vez, quando no primeiro jogo, né, quando eles foram eliminados direto de cara para Tampa, foi porque o Chase Young foi bem anulado e os outros sacadores foram bem anulados. Mas ele sim rendeu ao longo de toda a temporada e até teve touchdown defensivo, né? Se não me engano, ele teve um touchdown defensivo. Vou ver aqui se eu encontro, se eu confirmo isso. Acho que teve. Foi um fumble que ele recuperado. Acho que foi um fumble recuperado para touchdown. E vários outros fumbles forçados, né, que ele teve ao longo da temporada 2020, 2021. Então também merecido. É um cara que tem muito para crescer, já cai direto nas graças desse time de Washington, que precisa de uma referência, né, que precisa de um jogador a quem se apoiar, precisa de uma referência sólida dentro de campo, porque é um time que passa por muitas transformações. E que bom que o Chase Young vingou, né? Legal quando a gente vê escolhas altas no draft não sendo busts, né? Porque, particularmente, eu não tenho a mínima vontade de, pô, olhar, às vezes, né? Mas olhar para um time e falar, nossa, olha a cagada que vocês fizeram no draft, né? Escolheram aí e se ferraram, né? Para alguns times talvez tenha, né? Mas não para Washington, então merecido.
Entendi. Não, o Chase Young, além do mais, meteu o trash talk pro Tom Brady, né? Bom Não, lembrar. e aí Falou depois se que. ferrou, mas ok, tem que meter o louco, tá ligado? Meter o louco, tem que ser Não, é intenso. isso aí. Aí que Não, tá. não tô criticando o menino, não tô criticando o menino, é isso aí. É Né, isso aí, mete o e é tão trash louco, talk. né? Se a gente para pra pensar, né, cara? Ele tem 21 anos, mano. Quantos anos a gente tem? A gente tem 21 anos também, tá ligado? O cara vai fazer 22 anos agora em abril, é impressionante, meu. A força desse cara é uma parada absurda também. Quando você olha que o cara nasceu em 99, jogando no nível que grandes defensive ends, se falar, o J.J. Watt é um defensive end, né? A gente não mencionou, acho que a gente não falou a posição dele certinho, mas para quem não sabe, o J.J. Watt é um defensive end. E o Chase Young fez uma temporada melhor do que ele, né? Então, tipo, é realmente muito louco, né? Ver uns caras novos, a potência que eles são na NFL. Absurdo. É E loucura. o jogador ofensivo do ano foi o Derrick Henry, né? O running back do Tennessee Titans. Candidato, né? Como você já até falou, chegou a ser candidato a prêmio de MVP. Passou das 2.000 jardas terrestres, foi incrivelmente dominante. Não foi também nos playoffs, mas isso não conta, né, pro prêmio, Isso. né? Sempre bom ressaltar, a gente repete isso muito, mas o pessoal, não sei o que, não merecia, e não sei o que, chegou lá Pipocou, tá ligado? não importa, não importa, velho. Conta só a É. temporada regular, e aí ele foi absurdo, incrivelmente dominante. De novo, né? A segunda temporada que ele passa ali das 2.000 jardas e também é o impacto que o cara tem na engrenagem do time, assim como o Aaron Donald eu citei anteriormente, né? Que ele ganhou o prêmio, ao meu ver, por conta desse impacto que ele tem dentro do funcionamento do time no geral. O Derrick Henry é isso também, né? Ele chegou a concorrer para MVP e é difícil o MVP sair das mãos de um quarterback, né? Principalmente quando o quarterback realmente joga bem a temporada inteira. Normalmente, via de regra, né? Saiba você, caro ouvinte, se não está acostumado também, o MVP vai para um quarterback. Então, acho que meio que para prêmio assim, de consolação, mas não menos merecido, o Derrick Henry ele entra nesse prêmio. Porque quando ele não está num bom dia, que são raros, né? Quando ele não consegue correr para mais de 100 jardas, por exemplo, no primeiro tempo, o ataque dos Titans sofreu, né? Sofreu. Não tinha como não é como se tivesse tantas opções assim. Opção tem, mas é como se tivesse um playbook tão elaborado e tão bem executável de maneira aérea. Né? Então ele era a engrenagem que dava gás para o ataque de maneira geral. E quando isso não aconteceu, a gente viu que foi muito bem anulado. Esse é um risco, né? Esse é um risco para todos os times que contam apenas com o jogo terrestre. Mas quando o cara é absurdo, mesmo que o time corra esse risco, ele vai se destacar e foi merecidamente o Derrick Henry, o Offensive Player of the Year. Perfeito. E o novato ofensivo do ano foi o Justin Herbert, do Los Angeles Chargers. O Herbert tem uma história interessante porque ele é, sempre teve no papo ali entre os quarterbacks da classe, mas sempre como uma terceira via, né? Sempre era um salário que era de Joe Burrow melhor, outros defendiam que o Tua Tagovailoa, só que como ele tinha lesão isso atrapalhava, mas que tecnicamente ele era melhor que o Joe Burrow. Mas assim, do Justin Herbert, muito pouco se falava. Se esperava assim que ele fosse uma escolha ali de primeira rodada, no máximo, né? Primeira rodada. É, mas não que fosse um cara para ter impacto imediato. Considerava um jogador cru, que tinha um braço forte, mas ainda é cru. E ele não começou de titular a temporada pelos Chargers, é bom relembrar isso, ele não era titular de imediato, mas ele conquistou a titularidade a partir da lesão, né, do Do quarterback que Tyrod era Taylor, acho que é isso, o o Tyrod Tyrod Taylor. Taylor. Isso, ele era titular, o Taylor era titular dos Chargers, se lesionou, Herbert chegou, teve um jogo, outro jogo, teve oportunidade e se destacou, e daí não saiu mais. Né? Lesionou porque foi furar o pulmão do homem, né? Coitado dele. Hum. Ele teve que entrar também meio nas emergências, o Justin Herbert. E a grande questão é essa. Ele se destacou e, de maneira geral, ele caiu tão bem nesse time dos Chargers, cheio de talentos, mas também cheio de deficiências, né? Cheio de pontos de interrogação,
que rendeu para ele essa tranquilidade em ganhar esse prêmio. Até porque o Joe Burrow se lesionou, né? O Joe Burrow também estava fazendo uma temporada absurda. Teve aquele jogo lá que ele passou para 62 passes dentro de um jogo só, não lembro qual é que foi, mas foi logo no início da temporada. Ele também se lesionou no início da temporada, né? Mas então que deu o caminho aberto. Outro que estava na disputa com o Justin Herbert foi o Justin Jefferson. Que também, vamos fazer aqui jus ao Justin Jefferson, né, por favor. Quando a gente falava dos wide receivers, ele também não era um dos que a gente mais falava, não, né? A gente estava até, cara, eu lembro que, pô, a gente estava o CeeDee Lamb bastante, o Riggs terceiro, né, do Las Vegas Raiders, o Jerry Jeudy, todos eles a gente citava mais até do que o Justin Jefferson, e ele realmente também fez uma temporada absurda lá nos Vikings, né, conseguiu suprir bem a saída do Stephon Diggs, mas então, né, para não ficar viajando na maionese, Justin Herbert, 28 touchdowns apenas, né, 10 interceptações, considerando ser um calouro, passando para mais de 4.000 jardas, se mostrando seguro em suas defesas, quando era móvel, precisando ser móvel, foi um pacote completo que a gente não esperava, né? Talvez os Chargers foram realmente visionários e que bom, né? Também que bom ver um quarterback se lesionando, não, se destacando e não se lesionando em sua primeira temporada, né? Conseguindo chegar saudável até o final. Perfeito, foi muito impressionante mesmo o Herbert. E falando em quarterback que se destacou, o Alex Smith, né, que é o quarterback titular. Titular, terminou como titular No enquanto final das pôde. contas, Não fez o último jogo do Washington como titular, mas ele foi titular, acho que meio que moralmente falando. Sim, sim. Foi eleito o Comeback Player of the Year, que é o prêmio que a NFL dá a jogadores que voltam de algum problema de lesão, algum problema mais grave, ou alguma história de superação, enfim. E, claro, não podia ser diferente, Alex Smith, que quebrou a perna de uma maneira absurda. Foi uma cena que meio que rodou o mundo do Credo. esporte, na real. Extrapolou a NFL, rodou o mundo, que foi bem chocante. Ficou muito tempo fora, alguns anos sem atuar na NFL. Voltou nessa temporada e voltou muito melhor do que se imaginava. Foi isso, né? Ele ficou a temporada fora, né, de 2019 e, e do jeito que ele volta, né? Assim, é uma coisa que ele deveria ser até o prêmio, deveria ter o nome dele, né? Porque realmente era uma coisa bastante grave e que não tinha perspectiva de volta. Quarterback, moralmente falando, até porque eu acho que o Washington rodou seus 5 quarterbacks, né? Os Muito. seus 4, na verdade. Tanto o Taylor Heinicke, o Kyle Allen, o Steve Montes e o... Putz, agora também me fugiu o Dwayne Haskins, todos eles, né? E no final das contas, o Alex Smith foi aquele que, mesmo perdendo, mesmo lançando para interceptações, ele era o mais experiente e foi muito bacana ver ele lançando 6 passes, né? Que sejam 6 passes para touchdown e 8 interceptações, ok, mas voltou. Cara, assim, é palmas mesmo, né? O documentário dele lá, eu ainda tô para assistir aquele documentário da ESPN falando sobre essa trajetória dele pós injury, né? Pós quase perder a perna. E, e ele é um cara que é importante, né? Foi importante nessa temporada também, vejo, para o Washington chegar onde chegou, mais do que no resultado, no vestiário, né? Porque ele também é um cara muito, muito centrado, é um cara que tem uma ética profissional maravilhosa, uma das coisas mais destacáveis assim dele, em que ele impactar também positivamente dentro do vestiário, fez com que esses jovens talentos de Washington pudessem chegar onde chegaram, mesmo dentro da divisão zoada do jeito que foi a NFC Leste. No final das contas, a coisa meio que convergiu, né, para ele ganhar esse prêmio, para ele voltar, para conseguir ir para os playoffs, mesmo sem poder jogar os playoffs, né, por conta também de uma outra lesãozinha mais leve no final da temporada, mas de qualquer forma é incontestável. Se os outros havia algum tipo de contestação, esse era impossível não ser ele. Comeback Player of the Year, Alex Smith. Não tinha jeito mesmo, mereceu demais. Pois E é. outro que mereceu muito, mas aí também teve alguma concorrência,
foi o Kevin Stefanski, head coach do Cleveland Cavaliers, foi eleito o treinador do ano da temporada de 2020. Acho que o principal outro candidato era o Brian Flores, né? Sem Pelo dúvida. excelente trabalho que ele fez pelos Dolphins, mas o Stefanski, eu acho que toda essa simbologia dos Browns, né? De um time que há muito Sim, tempo não chegava em sim. playoff, isso pesou demais, eu acho que nas escolhas, nos votos, né? Pelo Stefanski. Né, cara, assim, tinham vários técnicos e vários nomes importantes, né? O próprio Flores, o McDermott do Bills, o Ron Rivera, mas pelo resultado, no final das contas, né, por ter conseguido também colocar o time de maneira até, assim, eu lembro que os Browns quase que não foram para os playoffs, mas no final das contas conseguiram organizar a casa, conseguiram uma vitória importante em cima dos Steelers na última rodada. Os Steelers querendo poupar ali a galera, mas colocou um gás dentro dessa equipe dos Browns que não havia, e conseguiu, e ele foi um fator decisivo, ao meu ver, no amadurecimento do padeiro, né, do Baker Mayfield. Ele, não que o Baker Mayfield, então, esteja, assim, eu bato assim, o martelo, poxa, esse é o cara dos Browns, mas para aquilo que eles tinham, para aquilo que eles apostaram numa primeira escolha geral, pro Baker Mayfield, que na temporada retrasada também fez uma das piores temporadas, né? Foi a sua segunda temporada na NFL foi ridículo, né? Até era zoado que fez mais propaganda do que touchdown, né? Fazia mais comercial do que Uhum. passe para touchdown. Ele amadureceu demais nessa temporada e conseguiu, e o Stefanski teve esse papel primordial em ajudá-lo a crescer e também trabalhar com esse elenco de peças importantes, de peças talentosas que não estava se batendo positivamente no ano passado, no ano retrasado, na temporada retrasada, ano passado também, é, também merecido. Poderia, quem sabe, ter competido com o Brian Flores, mas é que no final das contas, né, o Stefanski conseguiu se classificar para os playoffs. Os playoffs não contam, mas conseguiu se classificar, e isso conta, né? E isso realmente conta bastante, ter Muito. conseguido se classificar para os playoffs. Então, também merecido, né? Um cara que, quando não esteve em campo nos playoffs, a aura, aquela organização que ele colocou no time conseguiu se manter, mesmo perdendo para os Chiefs. Então, por tudo isso, tomara que tenha um futuro brilhante dentro dos Browns, que pô, em 10 anos eu acho que eles tiveram quase isso de técnicos, cara. É uma dança das cadeiras gigantesca que existe lá em Cleveland. É isso. É isso aí. E para finalizar então a nossa lista de premiados, aí um prêmio mais. Opa, derrubei meu celular aqui, Au. mas tudo sob controle. Vê se não quebrou Ah, aí. não, não quebrou. Quer dizer, quebrado já tá, né? Mas enfim, não quebrou Excelente. mais. Não quebrou mais. O Walter Payton, Walter Payton, né? Não Isso. tô na Alemanha. Walter Payton, Man of the Year. Pro Russell Wilson, esse é um prêmio de ações, digamos assim, de bom exemplo, né? O bom Isso. moço. É um prêmio simbólico aí para o Russell Wilson. O que foi? Qual foi o projeto? Qual foi a iniciativa do Russell Wilson, Jonas? Cara, é isso, né? É o prêmio de excelência dentro e fora de campo. E o Russell Wilson, além de ter sido excelente dentro de campo, ele teve. Cara, foram vários projetos, né? A grande questão é essa. E é uma coisa que abrangia até em nível nacional. O impacto, quando já é na comunidade, por exemplo, quando é, no caso do Russell Wilson, em Seattle, né? Dentro ali da região que ele atua, que o time joga, já é uma coisa a ser destacada. Mas ele teve muitas outras ações, além de arrecadação de alimentos, arrecadação de fundos durante todo os epicentros, né, e também os da Covid-19, ele estava atuando. A fundação dele, Why Not You, que é junto com a Ciara também, né, a esposa dele, arrecadaram US$ 250 mil, assessoraram várias famílias, mais de agora me fugiu o número das famílias, mas mais de 170 comunidades vulneráveis ao longo de todo o país. Ajudaram de que maneira? Através de alimentos, né, equivalente a 50 milhões de refeições, conseguiu arrecadar através do Wheels Up e outra fundação Wheels Up também. Então, assim, muitas e muitas coisas foram feitas e no finalzinho do ano passado, ele também anunciou que
criaria uma escola independente para crianças, né, para jovens também em situação vulnerável na região sul de Seattle. A escola também Why Not You Academy, né? E esse Why Not You Academy, na verdade, Why Not You, por que não você? É muito simbólico para ele, porque era uma coisa que o pai dele, o Harrison, sempre falava, né? Falava para ele, por que não você, Russ, né? Por que você não faz isso? Por que não você é o cara, entende? Então é uma coisa que ele carrega e realmente é muito forte. E o Walter Payton é merecido, né? É bem legal que é uma coisa que premia os jogadores, eles querem esse prêmio, eles querem ser reconhecidos por essa excelência dentro e fora de campo. Todos, cada time tem o seu jogador indicado, né? Todas as 32 franquias indicam os seus jogadores para serem concorrerem ao Walter Payton, mas por esse impacto gigantesco que ele teve dentro da sua comunidade, também a nível nacional, ele se torna o segundo jogador do Seahawks a ganhar o prêmio. O outro foi o Steve Largent em 1988. Largent, corrigindo aqui a pronúncia, em 1988. É isso, cara. Então, também é o prêmio mais legal de todos esses, né? Para mim, o Comeback Player of the Year e esse são os dois prêmios mais da hora que tem, assim, prêmios individuais. Pode crer. Vamos passar para as rapidinhas da semana, então? Vamos dar ele. Primeiro, vamos falar do calendário da intertemporada, né? Para o pessoal entender melhor qual é a programação até setembro. Então, já passa a bola para ti, Jonas. Fica à vontade aí para passar qual é o cronograma até a volta da bola voar, né? É isso, assim, o Inverno Tenebroso tem bastante coisa até que acontece. Daqui a pouco, né, a gente entra no dia 23 até o dia 9 de março, a gente entra na parte das franchise tags, né, que é aquele momento em que as equipes, elas escolhem os jogadores, elas têm uma tag em que elas podem escolher um jogador que elas querem que permaneça dentro da sua equipe, né, que a partir dessa tag é como se realmente prendesse o jogador ao time, né? Não pode ser negociado nem nada. São jogadores normalmente muito importantes para a franquia ou que seriam agentes livres nessa temporada, né? Que poderiam negociar irrestritamente. Então eles acabam colocando essa tag aí para que não haja negociação. E por falar em negociação, a gente está há um mês exatamente agora, né? Hoje é dia 17, há um mês exatos do do ano novo da NFL, né, da próxima temporada. Começa dia 17 de março, o ano novo da liga, e também a Free Agents, né, a agência livre, a agência gratuita, que é aí que o bicho pega, né, que é aí que todo mundo começa aquele monte de trade, um monte de troca, vai atrás dos jogadores que são free agents, né, esses jogadores que estão livres contratualmente falando, e é nesse momento em que os jogadores que foram contratados, as equipes podem anunciar. Por exemplo, né, a gente deu destaque do Matthew Stafford, que foi para os Rams, né, foi o primeiro blockbuster da temporada. Só que se você for ver lá nas redes sociais do time, oficialmente não tem nenhum anúncio. Por quê? Porque as equipes elas não podem fazer anúncios oficiais até o dia 17, que é aí quando começa todo o Paranauê. Então, até agora, fica bem esperto para esse dia 17. Falta um mês aí para o negócio começar a esquentar. E depois, a grande nova data é lá no dia 29 de abril até dia 1º de maio, quando acontece o draft da NFL. Costumeiramente, e nesse ano vai ser também em Ohio, né, em Cleveland. Mais uma vez, a gente volta a ressaltar que os Jaguars têm a primeira escolha, provavelmente vai ser o Trevor Lawrence. E aí, lá em setembro, só lá em setembro, começa a NFL propriamente dita, né? Os jogos propriamente ditos, o kickoff, né? E ainda não tem a confirmação das semanas anteriores, lá em agosto, quando começa os jogos de pré-temporada, se de fato vai ter a pré-temporada, né? Então tá se mantendo ainda um pouco mais conservadora a liga em anunciar essa data, porque na temporada passada, como a gente viu, não rolou por conta da Covid. E também não se sabe como é que vai estar ainda o mundo de maneira geral daqui a alguns meses. Mas se tudo ocorrer como planejado, então depois de abril, né, no final de abril, acontece
o draft, um pouco antes do draft tem o combine, né? O combine que eles fazem suas provas, os jogadores que vão ser draftados fazem todas as suas provas, e lá em agosto começam os jogos de pré-temporada, aqueles jogos que não valem nada, mas é para ver quais vão ser os jogadores que ficarão no elenco final. E aí em setembro realmente começa a, a NFL, os jogos da NFL propriamente ditos. Ou seja, ouvinte, e você que nos assiste, fique conosco, porque embora não haja jogos, embora seja um inverno tenebroso, vai ter bastante assunto, sim, senhores e sim, senhoras. É isso. Além disso, nós temos a notícia do Kevin Colbert, que é, né, dos Steelers, que não garantiu que o Big Ben vai ficar em Pittsburgh para 2021. Importante lembrar que o quarterback ainda não definiu se vai se aposentar, se vai ficar em Steelers, mas ele falou que pretende, que ele tem a intenção de ficar lá em Pittsburgh. A questão aqui, né, a gente já falou inclusive antes, quando a gente estava falando da situação do J.J. Watt, é que o Big Ben, ele tem a possibilidade, caso fique, de receber um salário enorme, né, coisa de Deixa eu ver casa aqui. de uns 30 milhões, coisa assim, é coisa muito grande que o Big Ben pode receber, e mesmo com uma redução ainda seria muito alto. Então, a questão do Big Ben é bem complexa. Ele foi muito bem na temporada passada, só que ele pode talvez não ficar nos Steelers, passar por uma situação até meio constrangedora, porque o time não quer se comprometer tanto salarialmente, porque viu que, embora a defesa fosse muito boa, talvez ainda precise de mais alguns reforços para pensar em título propriamente dito. É isso, cara. É muito louco, né? Que o contrato dele de 2 anos é de 68 milhões, é bastante coisa. Ele tem 37, são os 37 milhões garantidos. Ele se torna free agent, né? Irrestrito lá em 2022. Então tem mais uma temporada aí em que, caso ele saia, deixaria um dead cap, né? Um salário morto na equipe dos Steelers gigantesco. Aí sim, na casa dos 22 milhões de dólares, que é um absurdo. Exato. E por fim, o Trevor Lawrence vai passar por uma cirurgia no ombro Passou, acho que esquerdo. foi Ele na já passou, já terça-feira. passou. É, né? Isso, já passou, já passou. A cirurgia não deve impactar no desenvolvimento e no desempenho do jogador, que é destro, né? Cirurgia no ombro esquerdo, ele é destro, então até aí tudo bem. E nem seu status como a principal provável escolha da primeira escolha geral no draft de 2021. E aí, aliás, ele já fez a dele, né? Ele antecipou o Pro Day, já lançou lá as bolas para os olheiros verem, então já foi tranquilo, né? Ele deu essa reajustada no calendário para poder se recuperar com tranquilidade até o draft. É isso. É isso aí, cara. Finalizamos então, vencemos esse episódio que não teve a presença de Jonathan Momba, inclusive Não fica aí foi o puxão de orelha. abrilhantado pela presença do Jonathan. Inclusive vai ter do seu salário reduzido, com certeza, esse mês, né? A gente vai anotar Exato. ali. Não tem o bônus, não tem o bônus salarial. Não, Quando ele não participa, a gente tem essa redução, né? não, Do até prêmio. a questão da Tesla, né? Eles estão pagando pra Sim, gente falar deles, então, com certeza, todo o dinheiro que a Tesla mandar pra gente, quer dizer, aliás, não, vai. aliás, que quando a gente menciona, normalmente as marcas que a gente menciona aqui no nosso podcast, fique atento, ouvinte, você que nos assiste, procura imediatamente no outro dia a ação como que sobe a ação dessas Perfeito. empresas no outro dia, cara. É assim, é batata. A gente fala aqui no outro dia, aumenta as ações. Você falou dos 4 bilhões aí. Foi um dos motivos, 4 bilhões que Isso. eles tiveram de déficit, né, nos últimos dias, foi um dos motivos para o Elon Musk ter ligado para a gente essa noite Perfeito. e ter Exato. pedido aí essa divulgação. A gente faz na parceria, mas parceria até ali, né? A gente recebe alguma coisa depois. Enfim, o Talk Tackle vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram, no @TalkTackle, e de acompanhar também o nosso site no medium.com/TalkTackle. Também assine a nossa newsletter no talktackle.substack.com e ouça o nosso podcast semanal, podcast dessa semana, sobre NBA. Siga também os nossos perfis pessoais, meu @é Juan Grings no Twitter e no Instagram. E o seu, Jonas?
O meu arroba é Jonas Faria lá no Instagram e Jonas Faria Underline no Twitter. E se quiser também no Clubhouse, tô lá também. Né? Tipo, dá pra trocar uma ideia no Clubhouse, é super maneiro. É nóis. Jonas Faria também lá. Olha só, tem que ter convite, né? Tem que ter convite. Exatamente. E muito Se quiser, obrigado. pede que eu mando. Se quiser, pede que eu Ó, mando. fica aí a É sério. recomendação. E muito obrigado, então, também a quem nos acompanhou e nos aturou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Tackle NFL. Até lá, tchau.